Sem exércitos, sem aliados, apenas dois homens se enfrentando diretamente, sozinhos com suas armas e sua vontade indomável. Esses duelos lendários abrangem desde as planícies ensanguentadas de Homero até a margem tranquila de um rio americano e uma praia de samurais fustigada pelo vento. Cada um deles foi um teste de habilidade, nervos e sobrevivência. Cada movimento contava. Um único erro significava a morte. Você está pronto para testemunhar os combates individuais mais decisivos da história? Exploraremos 5 lutas que mudaram o curso da história, revelando as táticas e os riscos que as tornaram lendárias. Comecemos onde o destino de uma cidade inteira dependia de um único confronto. Aquiles contra Heitor, o duelo que definiu a Guerra de Troia. No solo calcinado diante dos portões de Troia, dois guerreiros se enfrentavam: Aquiles, o campeão grego, e Heitor, o defensor da cidade. Eles estavam entre as muralhas de Troia e o exército de Aquiles. Os anos de lutas sangrentas da guerra concentravam-se agora neste único encontro. Naquele momento, o destino de Troia não dependia de estratégia ou números, mas de qual homem sobreviveria. Aquiles lutava com uma fúria aguçada por uma perda profunda. A morte de Patroclo, seu companheiro mais próximo, impulsionou-o a buscar vingança a qualquer custo. Heitor, que matara Patroclo por confundi-lo com Aquiles, agora tinha que arcar com as consequências. Para Heitor, este duelo era mais do que um assunto pessoal. Tratava-se de proteger sua família e a cidade que amava, mesmo que isso significasse a morte certa. Eles avançaram. Aquiles estava armado com uma lança que mantinha seus oponentes à distância. Heitor confiava na rapidez e precisão de sua espada. Seus estilos de luta colidiram. Aquiles era agressivo e implacável. Heitor era ponderado e determinado. No entanto, à medida que a luta se prolongava, a confiança de Heitor começou a minguar. Antigas lendas contam que os próprios deuses lhe retiraram o favor, deixando Heitor à mercê do destino. Uma profecia sempre previra sua queda. E agora, ao perceber que estava sozinho, sua determinação vacilou. Aquiles aproveitou a vantagem, beneficiando-se da hesitação de Heitor. O duelo terminou com Heitor ferido e indefeso no chão. Aquiles, indiferente aos pedidos de misericórdia, matou-o e arrastou seu cadáver, como sinal de domínio grego. Os soldados gregos celebraram, enquanto os defensores de Troia assistiam a sua esperança desaparecer. A morte de Heitor quebrou o espírito de resistência de Troia e selou a queda inevitável da cidade. Para Aquiles, porém, a vitória foi vazia, um momento de vingança que o deixou em total isolamento. Este confronto entre dois guerreiros lendários deu o tom para todos os duelos futuros. Pessoal, brutal e definitivo. Mas a ideia de honra e legado não morreu com Heitor. Edil Skallagrimsson contra Berg Onund, a fúria desencadeada de um viking. O nome Edil Skallagrimsson tinha peso em toda a Islândia, não apenas como um fora da lei, mas como um homem cuja ira moldou seu destino. Sua confrontação mais famosa foi com Berg Onund, um duelo que começou com uma história de traição e terminou com sangue na grama. Esta não era uma simples disputa por terras ou gado. A rivalidade de Edil com Berg Onund tinha raízes na vingança e na necessidade de restaurar sua honra ferida. Em um mundo onde a reputação sobrevivia ao corpo de um homem, esta luta tornou-se um teste de legado. Os dois homens se enfrentaram, cercados por testemunhas que entendiam que apenas um deles sairia vivo. Seus pesados machados de ferro podiam estilhaçar escudos e rasgar armaduras com um único golpe. Os duelos vikings eram próximos e caóticos. Instinto e resistência contavam tanto quanto a força bruta. Edil, de ombros largos e imponente, movia-se com uma determinação forjada por anos de privações. Berg Onund enfrentou-o com igual força, colocando sua própria reputação em jogo. Os primeiros golpes foram implacáveis. Machados colidiam com madeira e ferro, enquanto cada homem buscava uma abertura. No meio da luta, Edil sofreu um corte profundo no braço. Por um momento, ele vacilou. A dor e o sangue ameaçavam retardar seu avanço. Mas naquela breve hesitação, o foco de Edil se aguçou. Ele esquivou-se de um golpe massivo de Onund e respondeu com um golpe calculado que atingiu com força devastadora. Berg Onund caiu de joelhos, incapaz de se recuperar do impacto. O resultado foi imediato e definitivo. Edil permaneceu ali, marcado, mas vitorioso, enquanto os seguidores de Onund assistiam em um silêncio atônito. O desfecho seguiu-se prontamente. A vitória de Edil não trouxe paz. Em vez disso, aprofundou velhos rancores e forçou-o a deixar sua terra natal por um tempo. Como relatam as sagas,
Sua reputação como um homem perigoso só cresceu, e o ciclo de vingança em seu mundo continuou. A notícia do duelo espalhou-se rapidamente, solidificando o lugar de Edil na história e em rivalidades lendárias. Dopp contra Burr. Quando uma rivalidade política termina em morte. Na manhã de 11 de julho de 1804, a margem do rio Hudson em Weehawken, Nova Jersey, tornou-se o cenário de uma confrontação que moldaria a história americana. O local foi escolhido por seu isolamento, um lugar onde a lei raramente intervinha. Alexander Hamilton e Aaron Burr, ambos figuras nacionais, enfrentaram-se a 10 passos de distância, com as pistolas carregadas, enquanto seus padrinhos observavam cada movimento. O silêncio na crista da colina contrastava fortemente com a tensão entre os dois homens. Sua rivalidade tinha raízes em muito mais do que apenas diferenças políticas. Hamilton, um federalista, defendia um governo central forte, enquanto Burr, um republicano-democrata, preferia os direitos dos estados individuais. Anos de disputas e animosidades pessoais haviam se acumulado. Mas foi um insulto público, comentários publicados de Hamilton que questionavam a honra de Burr, que finalmente levou Burr a exigir satisfação. Em uma era em que a reputação significava tudo, Burr não viu outra escolha senão desafiar Hamilton. O duelo seguiu um protocolo rigoroso. Os padrinhos prepararam as pistolas e mediram a distância, garantindo que cada detalhe estivesse de acordo com o código de honra. No momento antes dos disparos, nenhum dos homens sabia se o outro dispararia ao comando ou hesitaria até o último momento. Quando o sinal foi dado, Hamilton atirou para o ar, um gesto conhecido no código de duelo como delopement, sinalizando sua intenção de não matar. Burr, por outro lado, mirou diretamente e puxou o gatilho. Seu tiro atingiu Hamilton no abdômen, quebrando costelas e ferindo órgãos vitais. Hamilton desmoronou, enquanto seus padrinhos corriam para ajudar. Burr ficou em silêncio, enquanto a realidade de seu ato se abatia sobre ele. As últimas palavras de Hamilton ao seu médico foram: "Este é um ferimento mortal, doutor." Ele morreu no dia seguinte. Burr, outrora vice-presidente, tornou-se um pária político. O duelo acabou em segundos, mas suas consequências duraram décadas. Esse único disparo reformulou a liderança da jovem república e manchou o legado de Burr para sempre. Miyamoto Musashi contra Sasaki Kojiro. O derradeiro embate samurai. Ao amanhecer de 13 de abril de 1612, dois homens chegaram à margem arenosa da ilha Ganryu para um duelo que se tornaria um ponto de virada na história samurai. Musashi, famoso por suas táticas pouco ortodoxas, enfrentou Sasaki Kojiro, cuja nodashi, uma lâmina de 2 metros de comprimento, era perfeita para seu relâmpago corte da andorinha. Este não era apenas um concurso de espadas, mas um confronto entre duas filosofias de combate fundamentalmente diferentes. O isolamento da ilha não deixava espaço para interferências externas. Enquanto testemunhas se reuniam na margem, Kojiro estava pronto, sua serenidade testada pelo sol nascente e pelo peso das expectativas. A tensão de Kojiro subiu imensamente. Musashi não estava em lugar nenhum. O atraso foi calculado. A chegada tardia de Musashi, ele mesmo remou até a ilha, foi uma aposta psicológica para desestabilizar Kojiro e desgastar sua concentração. Quando Musashi finalmente apareceu, carregava uma espada de madeira que esculpira do remo de seu barco. Um sinal claro de que pretendia conduzir a luta em seus próprios termos. O duelo começou com o primeiro ataque de Kojiro. Sua nodashi cortou o ar como um relâmpago. Musashi manteve distância e analisou o tempo e os movimentos de Kojiro. O confronto durou apenas alguns instantes. Os golpes de Kojiro erraram o alvo, pois Musashi esquivou-se de cada ataque por um triz. Então, com um único contra-ataque perfeitamente cronometrado, a espada de madeira de Musashi atingiu Kojiro na cabeça, terminando a luta instantaneamente. A vitória de Musashi teve um impacto imediato na cultura samurai. Seu uso de táticas psicológicas e improvisação desafiou noções tradicionais, levando outros guerreiros a repensar os pré-requisitos para a vitória em um duelo. O resultado do duelo na ilha Ganryu foi discutido por gerações e moldou a maneira como os futuros samurais abordariam tanto seu treinamento quanto o combate.
Nem todo duelo girava apenas em torno de honra ou táticas. Alguns foram travados em nome da justiça, onde o resultado decidia não apenas o destino de um homem, mas a própria verdade. Jean de Carrourros contra Jacques Legris, uma luta por justiça. Em 1386, o frio de uma manhã de inverno em Paris despontou quando duas figuras blindadas entraram na arena para um julgamento por combate. Jean de Carrourros, um cavaleiro experiente, enfrentou Jacques Legris, que outrora fora seu amigo, mas agora era seu inimigo declarado. O motivo era grave. Marguerite de Carrourros, esposa de Jean, acusara Legris de tê-la atacado violentamente durante a ausência de Jean. Marguerite insistia que Legris forçara a entrada em sua casa e a ameaçara de morte caso ela tornasse público seu crime. Na França medieval, o julgamento por combate era visto como um apelo direto ao julgamento divino. Quem sobrevivesse seria reconhecido perante Deus e o rei como portador da verdade. Para Marguerite, tudo dependia do desfecho. Se Legris vencesse, ela seria executada por falso testemunho. Se seu marido vencesse, sua honra seria restaurada. A multidão reuniu-se, nobres, camponeses e funcionários, e assistiu enquanto os dois homens vestiam camadas de aço pesado. Suas espadas, lanças e adagas brilhavam na luz pálida do sol. Cada investida blindada parecia uma luta contra uma tempestade de ferro. Cada movimento era retardado pelo peso esmagador e pelo medo das consequências de um único erro. A luta foi brutal e exaustiva. O ar estava cheio do tilintar do metal e dos gritos dos espectadores. Ambos os homens lutavam por cada centímetro, sua força sendo testada tanto pela exaustão quanto pelo oponente à sua frente. Legris, mais jovem e rápido, conseguiu forçar Carrourros ao chão, com sua lâmina encontrando frestas na armadura castigada. Por um momento, o julgamento parecia decidido, mas Carrourros, imobilizado no chão e sangrando, desferiu um último golpe que perfurou a armadura de Legris. Legris desmoronou sem vida, e a multidão irrompeu em aplausos. O rei e a corte aceitaram o resultado como prova da afirmação de Carrourros, e a vida de Marguerite foi salva. No entanto, a vitória trouxe pouco consolo. Uma espada havia esclarecido a verdade, mas de que lado o destino realmente estava? O legado do duelo permaneceu, levantando questões sobre justiça, honra e os limites da violência como meio de resolver as disputas mais profundas. Ao longo dos séculos, os duelos selaram destinos e decidiram o futuro de indivíduos, famílias e até nações inteiras. Esses encontros rompem a complexidade da guerra e expõem motivações como orgulho, vingança e a nua vontade de sobreviver. Qual código de um guerreiro você seguiria em uma luta de vida ou morte? Essas histórias nos lembram que a história não trata apenas de exércitos ou impérios, trata-se de pessoas. Comente qual duelo mais o chocou e por quê. Se esses confrontos lendários mudaram sua visão sobre os pontos de virada da história, inscreva-se neste canal e deixe um like. Revelamos as verdades ocultas e a indomável vontade humana que moldaram nosso mundo. Junte-se a nós enquanto abrimos o próximo capítulo do passado. A próxima grande história será revelada em breve.